Olá, para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, eu sou Ana Rodrigues e nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica semanal. Nós vamos falar da semana do dia 20 ao dia 26 de agosto. É uma semana interessante porque ela começa bem tranquila, mas atenção especial aí à quarta-feira, porque tem tanta coisa acontecendo. Durante essa semana nós temos ingressos, temos movimento retrógrado, temos dias leves. Na verdade, a semana toda ela flui muito bem, mas quarta e quinta-feira são os dias com muito movimento, então mantenha atenção aqui, me acompanhe até o finalzinho do vídeo. Se você não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Peço também que você curta o vídeo para me ajudar, deixe seus comentários aí embaixo. E se você tiver a possibilidade de se tornar membro do canal, torne-se membro para adentrar um pouquinho mais a fundo nos estudos da astrologia tradicional. Na seção de membros você vai ter um vídeo a mais, que é um vídeo exclusivo para os membros todas as semanas. E neste vídeo a gente entra em assuntos mais técnicos. Eu falei sobre profecção do ascendente, que é uma técnica de previsões, revolução solar, sobre Firdária. Tem um vídeo lá bem legal que eu falei sobre as possibilidades de retificação do horário de nascimento. Tem outro que eu falei sobre como você identificar se o planeta está forte ou está fraco, quais são os passos que você deve analisar. Tem muita informação e a ideia é continuar. Então, torne-se membro aqui do canal que você não vai se arrepender. E vamos falar dessa semana, então, do dia 20 até o dia 26 de agosto. Esta é a semana, a quinta-feira tem uma fase crescente, né? Nós tivemos o início de uma alunação na semana anterior. O dia 20, domingo, ele vem muito equilibrado, tranquilo, leve, facílimo de levar. Nós vamos iniciar a semana com a lua no signo de Libra, que já é uma facilidade para troca e interação. E quando for às 17 horas e 7 minutos, ela vai chegar a um aspecto, a um ângulo fácil de 60 graus, Vênus no signo de Leão. E Vênus rege aqui, né? É regente de Libra, senhora aqui do signo de Libra. Vai tornando todo domingo muito descomplicado, fácil e interessante para curtir, para você se divertir. Esses assuntos relacionados às coisas que nos agradam, eles ficam mais evidentes. Então, como o próprio domingo já tem essa característica da diversão, vocês vão sentindo isso bem tranquilo. O domingo vem só com esse momento aqui marcante. Já a segunda, dia 21 de agosto, com a lua ainda no signo de Libra, nós vamos ter um aspecto de 60 graus ao Sol. Vai ser perfeito ali no final da tarde. É esse aspecto aqui, com a lua em Libra e o Sol em Leão. Ele é um aspecto leve, né? O ângulo de 60 graus é um ângulo fácil, mas ele é muito leve. E também o Sol está forte, mas aqui onde a lua está, ele tem a debilidade da queda. Então, talvez sim, perceba uma grande explosão de energia no clima geral. Eu lembro a vocês que essa é uma reflexão para entendimento do ritmo diário, né? A tendência do clima global, tá? Não é para previsões no seu mapa natal, tá? Aqui é só para a gente entender como os dias vão fluir, se mais dinâmicos, se mais reservados, com a tendência mais realizadora, prática ou menos, né? Bom, gente, depois a Lua vai ingressar no signo de Escorpião à noite, então sempre que ela termina o último aspecto num signo e muda para o outro, ela fica fora de curso nesse meio tempo, né? Ela vai ingressar em Escorpião às 20h22, e o Escorpião já é o signo da regência tradicional de Marte, e é um signo frio, é um signo da água, né? Ele é frio e úmido, fixo. Então, o humor, o clima geral já não fica tão expansivo, ele já tem uma tendência mais à reserva, mais à observação, a uma criticidade, ele é mais reservado, tá? Mais intenso também. E se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo ou para aplicar no seu próprio mapa natal, tem os cursos na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Pega o seu cupom de desconto 20SEG, que vai te dar 20% de desconto. Lá na plataforma tem planos de estudos onde você pode adquirir mais de um curso ao mesmo tempo. E os cursos têm acesso vitalício, tá? Eles não vão expirar. E também fique atento porque daqui umas 2 semanas já vou lançar o curso de Astrologia Mundial. Então, você que está estudando astrologia tradicional e quer dar um passo a mais aí no conhecimento, pode adquirir esse curso também. No curso de Astrologia Mundial, nós temos técnicas desde as de período longos, né, históricos, como episódicos também. Vamos falar de algumas técnicas raras de estudo, como milênios e o Dor. E vamos falar de técnicas comuns também, como lunações, como os ingressos, os eclipses. Vamos falar de cometas também, como usar os cometas. Fica atento aqui, então,
que logo mais o curso estará disponível para aquisição. Então, acesse a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br, coloca o seu cupom de desconto lá no carrinho, está escrito cupom. É só você clicar ali naquele título cupom e colocar o código 20SEG, tá bom? Tem planos com 3 cursos e um deles sai grátis se você comprar nesse plano, tá? Então, aproveite aí para estudar astrologia. No dia 22 de agosto, 4h32, a Lua vai chegar a um aspecto de 120 graus a Saturno. A natureza do aspecto é harmoniosa, mas a Lua está aqui na queda dela e o Saturno não está muito forte, tá? Esse momento ele tende a levar um clima de complexidade no ar, então evitem esse momento para assuntos que dependam de análise muito criteriosa de dados, né? Que tenham um lado mais racional. É bastante favorável para interpretação, para esse tipo de assunto da divagação, que sai do plano mais físico, por exemplo, né? A natureza do aspecto é boa, mas como nem a Lua nem Saturno estão muito fortes, talvez a gente não sinta assim tanta facilidade para levar as coisas, né? Tem uma tendência um pouco lenta também. 9h16, Vênus chega a uma quadratura a Júpiter, tá? Então aqui nós temos Vênus retrógrada no signo de Leão e o Júpiter está aqui no signo de Touro. Já tivemos essa quadratura quando Vênus estava no movimento direto. Bom, Júpiter está no signo de domicílio de Vênus. Ameniza um tanto, bastante, né? A natureza mais adversa da quadratura. Mas mantenha atenção com excessos. Como Vênus representa desejo, Júpiter também tem essa representação de coisas maiores e tal, e a natureza do aspecto é desafiadora, escorregar aí nos excessos com as coisas ligadas a aquisições, desejos, coisas boas da vida, é uma possibilidade, tá? Às vezes também isso pode ir por um campo excessivamente otimista, né, sobre as coisas. Então, o clima geral, ele vai um pouquinho para esse sentido. Para assuntos ligados a finanças não é legal, então, compras também. E depois, gente, dia 23, quarta-feira, esse é o dia. 1h10 na madrugada, a Lua vai chegar a uma quadratura a Vênus. Ela está em Escorpião fraca e Vênus também tem uma debilidade aqui onde a Lua está. Isso vai tornando essa quadratura muito apaixonada, né? Eu diria assim que, por um lado, apegado e enciumado, por exemplo, tende a ser um momento que ele funciona nesse excesso de paixão com as coisas. Não só paixão no sentido de envolvimento, mas paixão geral. Não é muito fácil, não tem leveza, não tem muita facilidade. Por isso é um momento pouco apropriado também para os assuntos ligados à moeda, atendimento de prazer e satisfação. Ele tem que ser bem apaixonado, apegado, passional demais. E depois, 1h48, a Lua já chega a uma oposição a Júpiter. Bom, aqui o Júpiter está no ponto da exaltação da Lua. Mas o aspecto é desafiador, não é um aspecto harmonioso, e isso não facilita muito a vida. Ela é uma tendência resistente, ela tende a ser um pouquinho pesada e preguiçosa, assim, sabe, com dificuldade de influir. Mas como vai acontecer na madrugada, talvez a gente não sinta isso muito como um prejuízo para a produtividade ou para o alcance das coisas. Se você estiver acordado realizando alguma atividade durante esse momento, para início já não é muito legal, tá? Essa oposição, ela arrasta também, o Júpiter é lento. Depois, às 6h01, é o momento em que o Sol deixa aí o seu domicílio Leão e começa a transitar aqui, ó, no signo de Virgem, ao ingresso do Sol no signo de Virgem. Ingressos são importantes na astrologia mundial, mas não em todos os signos. Nós trabalhamos com alguns ingressos do Sol no signo de Áries, principalmente porque dá início ao ano astrológico, e em alguns momentos a gente repete nos quadrantes, né, cardinais, em Câncer, em Libra e em Capricórnio também, em alguns anos. Então, o ingresso do Sol em Virgem, ele traz uma tendência para o mês, pensando que Virgem é um signo da natureza fria e seca da Terra, né, é um signo mutável, tem um perfil versátil, mas o Sol não tem muito poder aqui. Mas vai facilitando mais a simplicidade das coisas, a descomplicação. Porém, ao longo do trânsito do Sol no signo de Virgem, ele vai se deparando com aspectos harmoniosos ou aspectos desafiadores, tá? Conjunções também, né? E isso vai melhorando ou piorando o clima aí nesses momentos em que ele chega ao aspecto. O Sol não tem muito poder, somente nesses primeiros graus ele vai passar pela própria face dele, não fica peregrino, mas depois todo o restante ele vai ficar peregrino.
Como o Sol representa figuras de autoridade, paz, sucesso, né, essa ideia mais energética do brilho, ele, depois que sair desse pedacinho aqui ficando peregrino, ele não encontra um campo muito favorável para a realização. O signo de Virgem tem a regência de Mercúrio, e nós vamos ver o que vai acontecer com Mercúrio logo mais aqui, né? Já vou completar. Bom, depois do ingresso do Sol em Virgem, nós vamos ter a Lua chegando a 60 graus a Mercúrio. Será às 14 horas e 3 no horário de Brasília, e é um aspecto que é leve e também já vai pegar o Mercúrio praticamente zerado de velocidade, porque ele vai virar a direção aqui na quarta, né? E aí isso vai fazendo com que esse aspecto harmonioso não tenha muita facilidade. Na verdade, é um sextil que fala de excesso de criticidade, né, de uma tendência pormenorizada além da média, muito minuciosa. Então, isso vai para todos os temas de Mercúrio, com a palavra, com o comércio, com o trânsito, com as coisas cotidianas, com os equipamentos, assuntos eletrônicos, mídias e tudo mais. Ele é um pouquinho encrespado, assim, vamos dizer, né? Se apega muito às pequenas coisinhas, tá? Aí sim, 16h59, Mercúrio estaciona e vira direção, né? Ele já vai virar direção nesse momento. Bom, ele está no seu signo de domicílio e exaltação. Está próximo de Marte, mas aí ele começa a voltar, né, na direção. E o Sol ingressou no signo de Virgem nesse mesmo dia. Então, esse Sol está disposto por Mercúrio retrógrado agora, né? Nesses primeiros momentos. E o Mercúrio é o planeta que representa o quê? Comunicação, as mídias, né? Os meios de comunicação, como a própria informação comunicada, transmitida, comunicação verbal mesmo, né? E os transportes, os equipamentos eletrônicos, equipamentos médicos, máquinas de todos os tipos, equipamentos de maneira geral. Esse momento aqui da virada de direção, ele requer atenção a esses assuntos. Notícias também são temas de Mercúrio, né? A questão geral do trâmite das coisas também. Então, para início, não é um momento interessante. A astrologia letiva é um ramo específico da astrologia. Imagina você iniciar uma atividade no momento que Mercúrio vira direção, sendo ele um significador do tema que você está iniciando. Por exemplo, um curso, está lançando um curso, não é legal, né? Ele está voltando nos graus, ele está numa qualidade de debilidade. Então, isso não leva a progresso. Comumente as pessoas dizem que quando o planeta está retrógrado, ele volta aos temas. É mais comum na astrologia horária, né? Representar um retorno no assunto já lidado, né? É mais comum lidar nesse sentido do retorno à coisa, de volta de alguma coisa na astrologia horária. Na astrologia eletiva, ele também é um ponto de prejuízo, por isso não é o momento ideal aí para inícios. A quinta-feira, dia 24, muda um tanto. Nós vamos ter ainda com a Lua em Escorpião 1 e 9, um aspecto de 60 graus a Marte. Mas como Marte tem domicílio aqui onde a Lua está, isso vai criando um pouco mais de facilidade com assuntos estratégicos, atingir o alvo certinho, né? Esse é um ponto fácil. A natureza do sextil é leve, vai acontecer bem na virada da madrugada, talvez a gente não sinta muito isso, né? Mas ainda assim, no final da noite de quarta, né? A gente vai começando a perceber essa influência porque a Lua vai se aproximando cada vez mais desse momento. Então, o final da quarta-feira e esse início aqui de quinta-feira tende a ser interessante para assuntos bem estratégicos. 5h07, a Lua ingressa no signo de Sagitário, então ela vai ficar fora de curso nesse meio tempo aqui, né, desde esse último aspecto com ela em Escorpião. O ingresso da Lua em Sagitário vivifica, anima, cria mais velocidade e mais ânimo para os assuntos gerais, já que Sagitário é um signo do fogo, vai criando bastante movimento. Sagitário também é mutável e ele não só deixa o clima vivo, como veloz, né, assim, bem movimentado. Tende a ser assim um pouquinho instável, gente, porque depois aqui no início da manhã, a Lua vai chegar a uma quadratura ao Sol, que é o que dá o início aqui para a fase crescente. Mas como a Lua em Sagitário também não tem muito poder, olha, ela está peregrina aqui nesse comecinho, a gente tem uma possibilidade instável para essa fase crescente. Mesmo que a Lua esteja aumentando a sua visibilidade, em condição zodiacal ela não está muito forte, tá? Então, é um ponto assim que ele pode ser interessante para ajustes e tal, mas requer cuidados, tá bom? E depois, às 12h29, a Lua vai chegar a uma quadratura a Saturno, no signo de Peixes, esse aqui,
ponto exato aqui, né, de Saturno em 4 e 2 de Peixes. E aqui já atrapalha um pouquinho o humor, né? Nós temos a Lua peregrina, o Saturno com pouquinho poder, nós estamos falando de uma quadratura mutável, deixa o clima bem instável, instável assim complexo, com uma tendência que atrapalha o fluir dos assuntos no sentido prático, enrosca um pouquinho, né? Bem isso mesmo, enrosca um pouco, tá? Então, esse momento aqui não é nem um pouco adequado para assuntos importantes, para fechar negócios, por exemplo, né? Para conversas importantes, não tende a ser muito interessante. E para assuntos financeiros, eu não recomendo todo esse dia exatamente porque a gente vai passar por essas fases mais instáveis, né? Então, o dia vai ficando com uma característica difícil para se atingir o objetivo. O dia 25, sexta-feira, já vem com clima animado, a Lua vai aplicar 120 graus, um aspecto, um ângulo fácil, a Vênus aqui ó, no signo de Leão. E é um aspecto que facilita a alegria, a satisfação, um clima mais despojado. Então vocês vão sentindo um pouco mais desse ânimo, até para curtir é legal. Mas como vai acontecer bem no início da manhã, a gente não vai talvez sentindo isso muito todo, né? Pegando o grande volume das pessoas, nessa coisa só de diversão. É uma sexta-feira, é dia útil, a maioria das pessoas trabalha, mas o humor é bom, é muito bom. E também ele é bem interessante para oportunidades, tá? A gente pode sentir uma facilidade nesse sentido. Depois, às 19h43, a gente vai passar o dia útil inteirinho sem novos aspectos. A Lua vai se aproximando desse aspecto de quadratura a Mercúrio. O Mercúrio ainda está lento, porque iniciou o movimento retrógrado, e a quadratura é um ângulo desafiador. Por isso, esse momento já merece atenção, porque ele tende a ser crítico, ele tende a fluir com menos velocidade, ele atrapalha o fluxo natural das coisas e enrosca com pequenas coisinhas, tá? Por isso, para assuntos de divulgação, de estudos, de conversas, não é muito interessante. Sábado, dia 26, pessoal, às 8h56, tem a Lua chegando a 90 graus a Marte. Esse vai deixando o clima um pouquinho irritado. Marte está aqui no signo de Virgem, bem no finalzinho, mas a Lua está em Sagitário, é um signo do fogo. Isso não facilita muito. A própria natureza da quadratura já é desafiadora, vai deixando o clima difícil. Mantenha atenção aí as coisas que irritam, que atrapalham, que prejudicam o fluir dos assuntos e também ao humor. Ele é um humor que tem um clima de briga, assim, de competitividade, tá? Não é muito interessante. 10h05, a Lua ingressa em Capricórnio, que é um outro ponto de debilidade da Lua. Porém, como o Capricórnio é um signo da Terra, ele é frio, ele é seco, é cardinal também, ele vai descomplicando, vai diminuindo o ritmo também. Então, a gente sai de um clima mais empolgado para um clima mais reservado, tá? O Capricórnio com a secura, ele favorece o cumprimento das coisas que tem procedimentos e tal, porque a gente não desvia muito. O clima, ele é fácil para cumprir com os processos. Ele desvia pouco, mas não é lento, porque Capricórnio é cardinal, tá? Então, isso cria aí um fluir dos assuntos de uma forma tranquila. E quando for 15h38, a Lua chega a 120 graus ao Sol, no signo de Virgem. Bom, a Lua tá fraca, o Sol também tá fraco, aqui onde ele está. E isso vai, assim, cria um clima favorável, né? Ele é super descomplicado, também favorece um pouco mais da versatilidade. Por isso, se você estiver buscando, assim, melhorar alguma condição de atividade, de algum assunto que você estiver lidando, pode ser interessante esse momento. Ele vai facilitar o processo versátil, do tipo, se não deu jeito de uma forma, vai dar de outra. Aí você encontra aí as facilidades, tá? É descomplicado também, então a gente não enrosca, não se perde nas coisas, o clima é favorável. E às 16h39, um aspecto de 60 graus com Saturno, né? Então, esse daqui exatamente. Bom, o Saturno tem domicílio aqui no signo de Capricórnio, e a natureza do aspecto é leve, é um ângulo fácil, vai deixando ainda a tarde aqui, né? Na verdade, desde esse momento aqui ela já está se aproximando do aspecto, ele é fácil de levar. Então, todo sábado, principalmente depois do ingresso da Lua em Capricórnio, ele tem de ser bem simples de levar, descomplicado, produtivo, não enrosca, não tem uma tendência complexa, também não tem uma tendência irritada, as coisas fluem de uma maneira muito linear, né? Bem fácil de levar.
E então, pessoal, é isso para essa semana, né? Uma semana aqui com muito movimento entre quarta e quinta-feira, é o pico da semana, né? Ela vai subindo ali na quarta e quinta, depois diminui. Porque acontece ali na quarta o ingresso do Sol em Virgem e também a virada de direção de Mercúrio. Mas é uma semana descomplicada, né? Ela tem poucos momentos estressantes, então ela é fácil para levar, programem as suas atividades. Uma ótima semana para todos vocês, até o próximo vídeo.